Olá, eu estou feliz por estar aqui com você nessa escola bíblica online pelo canal Beit Sefer. Conversarmos um pouco sobre os princípios que a palavra de Deus tem para nos auxiliar na nossa vida diária, de maneira a sermos mais felizes e saudáveis em todas as áreas da nossa experiência. E nós vamos entender um pouco mais sobre o que a Bíblia tem para nos falar sobre finanças pessoais. Um princípio muito importante que a Bíblia nos apresenta desde o princípio é: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Duas coisas Deus nos convida a fazer. Primeiro, a honrarmos a Ele com aquilo que nós temos de melhor, com o primeiro fruto de tudo aquilo que nós produzimos. E quando fazemos isso, o que Ele nos promete já neste momento é uma vida, abundância, plenitude e transbordamento de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Falar de celeiros e falar de vinho era falar de que se produzia de melhor nos tempos em que o Provérbios foi escrito, na época em que Salomão reinava, na época em que Israel experimentava a sua prosperidade em termos de crescimento e de provisão para todas as pessoas do reino de Israel. E é quando nós olhamos para esses princípios que nós vemos algumas coisas muito importantes que a Bíblia tem para nós e que são problemas, são circunstâncias que ainda hoje os economistas e as pessoas que lidam com finanças ainda tentam encontrar soluções. Olha como a Bíblia é completa para nós e como essas coisas já eram tratadas há muito tempo atrás. No livro de Levíticos, capítulo 19, versículos 9 e 10, havia uma lei que exigia que os israelitas deixassem parte da sua safra para os pobres. As famílias ricas, as famílias mais abastadas deveriam fazer a colheita de tudo aquilo que plantavam, mas aquilo que caísse no chão, aquilo que ficasse para trás, que não fosse colhida pelos homens que estavam ali trabalhando na lavoura, deveria ser deixado. Sabe para quem? Para as famílias pobres, que não tinham com o que proverem o pão de cada dia. Não se recolhia, mas se deixava ali como uma forma de abençoar aquelas pessoas que não tinham a mesma provisão. Uma outra lei muito importante, que também está no livro de Levíticos, lá no capítulo 25, versículo 10, é que todas aquelas terras, todas aquelas propriedades que haviam sido dadas em garantia, muitas vezes de empréstimos, para poderem avançar em algumas outras áreas, a cada 50 anos, elas deveriam ser devolvidas aos seus proprietários originais ou aos seus descendentes. Isso era uma forma de proteção aos direitos de propriedade. Em 50 anos, a terra já teria sido explorada e pago por todos os empréstimos e juros que haviam dado origem ao seu penhor. Da mesma forma como a contribuição e o seguro social estavam garantidos na primeira forma de lei, nesse caso, a proteção aos direitos de propriedade. E por último, em Levíticos capítulo 25, nos versículos 35 e 37, havia uma recomendação para que não se cobrassem juros das pessoas que estavam necessitadas de um empréstimo. Era garantido assim o acesso a empréstimo às pessoas mais pobres, mais necessitadas, mas sem que a usura fizesse parte desse processo. Você já pensou que coisa interessante? Hoje nós brigamos tanto por essas taxas de juros altíssimas que tornam os empréstimos que poderiam alavancar os negócios, poderiam ajudar a prover algumas coisas de uma forma programada. Naquele tempo já havia toda uma preocupação com isso, para que se garantisse o acesso ao crédito em condições que as pessoas podiam pagar, podiam cumprir os seus compromissos. E olha, a Bíblia é tão atual porque até hoje a forma de contribuição e de seguro social é uma preocupação dos governos. A proteção aos direitos de propriedade é algo que está em discussão em muitos lugares pelo mundo. E a garantia de acesso ao crédito é algo que faz parte do nosso
vocabulário do nosso calendário diário de discussões. Mas, ao mesmo tempo, em Deuteronômio, em Salmos, haviam diversos ensinamentos para que as pessoas fossem honestas, confiáveis, compassivas, generosas. A honestidade é um princípio básico de tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida financeira e em todas as áreas de nossa vida. Quando aprendemos a ser honestos, podemos criar bons princípios, bons valores que são transmitidos a todas as pessoas. E a generosidade é algo fundamental para que todas as pessoas possam ter acesso às suas necessidades básicas, às quais nem sempre elas podem acorrer. E Jesus também falou sobre isso. Você já ouviu esse texto? Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Quem tem alimento, faça o mesmo. E perguntaram: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes respondeu: não cobreis mais do que o prescrito. E alguns soldados perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele lhes disse: de ninguém tomeis nada à força, e contentai-vos com o vosso salário. Isso está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículos 9 a 14, nos mostrando que existem valores e princípios que vão muito além do dinheiro que ganhamos ou deixamos de ganhar. E para você, o que significa a vida financeira? Você já pensou na importância que existe em ter uma vida saudável, em colocar o dinheiro no lugar certo na vida dele? Há pessoas que, quando se referem ao dinheiro, costumam lembrar de um texto que não está na Bíblia. O dinheiro é a raiz de todos os males. Isso não existe na Bíblia. O que a Bíblia diz é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sabe o que isso significa? Que quando você tem uma relação inadequada com o seu dinheiro, com as suas riquezas, com os seus bens, isso pode trazer consequências sobre a sua vida que custarão caro. Aprender a colocar o dinheiro, aprender a colocar os seus valores financeiros da maneira correta, no lugar certo da sua vida diária, vão dar a você um novo sentido de vida. Há pessoas que perdem a sua saúde, perdem os seus relacionamentos, perdem muitas oportunidades porque só pensam no dinheiro como se fosse esse um fim em si mesmo. E o que a Bíblia nos ensina é que o dinheiro, as riquezas, são sim importantes e são tão espirituais quanto qualquer outra área da sua vida, mas precisam ser colocados numa perspectiva correta, precisam ser colocados da forma correta para que você possa garantir a sua saúde financeira, espiritual e moral também. E para isso é importante você entender o que representa o dinheiro. Ele é o suficiente para você cobrir todas as suas necessidades? Ele é suficiente para você criar alguma poupança ou você vive ainda uma vida que faltam os recursos mínimos necessários para você fazer tudo o que precisa? Daí a importância do trabalho. Não existe nenhum trabalho mais digno ou menos digno do que qualquer outro, mas é a forma adequada que a Bíblia nos ensina desde o início também, quando diz que digno é o obreiro do seu salário, para que através do trabalho nós possamos prover tudo aquilo que é necessário para a nossa vida pessoal e também para a vida de nossa família, daquelas pessoas que estão ao nosso redor, que dependem de nós direta e indiretamente. Cuidarmos bem da nossa vida financeira é um princípio fundamental para que, do ponto de vista espiritual, nós tenhamos condições de viver também de forma saudável. Dessa forma, nós aprendemos a como nos relacionar com o dinheiro. Como ganhamos? Através do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa dedicação. A Bíblia nos ensina a fazermos todas as coisas como se estivéssemos fazendo para Deus. Esse é um importante princípio que nos leva ao reconhecimento daquelas coisas que fazemos. E se fazemos bem, nós somos recompensados, somos reconhecidos por sermos bons profissionais, pessoas que honram o mandato que recebem, seja em qual for a área de sua vida. Tão importante quanto isso é como gastamos o nosso dinheiro. No livro de Isaías está escrito que nós não devemos gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão, nem o nosso fruto daquilo que não pode satisfazer. É preciso lembrarmos dessa importância que o dinheiro tem e como gastamos, como
deixamos com que esse dinheiro saia de nossa mão para coisas que vão nos trazer frutos mais duradouros. E uma última lição muito importante também sobre o nosso dinheiro é como conservamos o nosso dinheiro. Um outro texto bíblico nos lembra: lançai o vosso pão sobre as águas, e depois de muitos dias eles ali estarão. Ora, peraí, que história é essa? Se eu jogar o dinheiro sobre a água, ou melhor, se eu jogar o meu pão sobre a água, ele vai ficar lá por muito tempo? É claro que não. O pão é alimento, ele vai se desfazer. Mas sabe o que acontece quando você joga pão sobre as águas? Os peixes vêm se alimentar dele. Aquilo que você jogou ali se transforma em alimento, em nutrição para os peixes, que vão servir para alimentar, quem sabe, a você e muitas outras pessoas que podem também estarem ali buscando o seu alimento, o seu pão de cada dia. E o peixe tem um significado muito específico e muito importante na Bíblia. Você lembra quando Jesus estava reunido com os seus discípulos e com uma grande multidão? Não havia pão para todo mundo, não havia alimento para todo mundo. E de repente, no meio da conversa, um dos discípulos de Jesus descobre que ali estava um rapaz, um menino, que havia levado o seu lanche pessoal, 5 pães e 2 peixinhos. Foi exatamente com esses 5 pães e 2 peixinhos que Jesus alimentou uma verdadeira multidão, fazendo que ainda sobrassem 12 cestos de alimentos que puderam ser levados para casa, distribuídos para outras pessoas. Em outras palavras, o ensinamento financeiro que está presente nesta passagem é que quando nós gerimos bem as nossas finanças, quando nós cuidamos bem dos nossos recursos, quando nós nos posicionamos adequadamente em relação à nossa vida financeira, nós somos abençoados. Mas além da nossa vida, muitas outras vidas são também abençoadas por conta da nossa fidelidade, da nossa dedicação. Por isso, Deus nos lembra sempre de apresentarmos a Ele a primícia ou as primícias de tudo aquilo que produzimos. E em troca, Ele nos dará uma vida abundante, fará com que o nosso celeiro seja farto e com que o vinho, a bebida que nos sacia a sede, nos sacia as necessidades, nunca faltem sobre a nossa vida. Se você considera essa lição importante, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal se você ainda não fez a sua inscrição. Marque aí o sininho também para você ser notificado quando chegarem novas lições, novos ensinamentos sobre aspectos tão importantes da nossa vida. E compartilhe, dê o seu joinha, dê o seu gostei, compartilhe com os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. E vamos estar juntos aí até a próxima vez que nos encontrarmos. Fique na paz, seja abençoado em nome do Senhor. Amém.